Alô pessoal, vamos lá então fazer a nossa correção da prova de bloco. Peguem aí seus materiais, prestem atenção na correção e façam suas anotações. Questão número 1. O gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa feita com moradores de uma cidade para verificar o nível de aprovação da administração do prefeito. Conclui-se, então, que a avaliação boa do prefeito não chega a ser o dobro da avaliação regular. Para a gente avaliar se essa avaliação boa é o dobro ou não, nós temos que analisar os dados aqui no gráfico, né? Veja que essa avaliação boa, conforme a coluna aqui, ele vai um pouquinho acima de 500, né? Ou seja, 500 pessoas deram a sua opinião. Então, vamos arredondar aqui para 510, só para a gente ter uma noção melhor. Então, pessoal, se a avaliação boa é 510, essa regular, a gente for analisar aqui, ó, dá muito próximo de 200, né? Mesmo que fosse 200 aqui, a regular, se eu jogasse o dobro da regular, eu tinha que dobrar o valor, daria 400. Então, a avaliação boa, ela é acima do dobro da regular, concordam? A avaliação boa é acima do dobro da regular. Isso me permite concluir que a afirmação aqui, ó, conclui-se então que a avaliação boa do prefeito não chega a ser o dobro da avaliação regular. Essa afirmação é falsa, né? Porque ela sim é mais do que o dobro, né? Então vamos para a próxima questão. O gráfico abaixo mostra o consumo de água de uma família nos meses de janeiro, fevereiro e março, medido em metros cúbicos. O aumento de consumo de fevereiro para março foi de aproximadamente 166%. Então ele quer saber qual foi o aumento do mês de fevereiro para o mês de março, né? Quantos por cento que aumentou? Bom, vocês sabem que para a gente aqui nós já discutimos isso, para fazer a análise de uma porcentagem, nós temos que montar primeiro uma fração. O mês de fevereiro, o total do mês de fevereiro aqui foi de R$ 30, tá vendo? Ó, R$ 30. Então eu tinha um total aqui, um valor total, correspondia ao total, R$ 30. Quando passou o mês, foi para março, houve um acréscimo, né? Um acréscimo de 30 que foi parar lá em 80, lá em R$ 80. Então, um acréscimo de 30 para 80, ó, R$ 80 menos o 30, houve um acréscimo de R$ 50. Então, desse valor que aumentou de R$ 50 para o total que tinha, que era 30, eu posso aqui simplificar 0 com 0, eu vou ter uma fração 5 terços. Nessa fração 5 terços, eu fazendo a divisão, eu vou ter aqui uma ideia da porcentagem, ó. Então, aqui eu tenho 1 vezes 3, 3, dá um resto 2. O 2 é menor do que o 3, eu acrescento aqui um 0 e ponho uma vírgula. Tá? 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 resta 2. O 2 é menor que o 3, então eu acrescento mais um 0 e ponho um 6 aqui. E assim você vai fazendo, vai dar uma dízima periódica, tá vendo? Isso aqui é uma dízima periódica. Só que vocês sabem que para jogar em porcentagem, eu multiplicaria esse valor aqui por 100, né? Ao multiplicar por 100, a vírgula desloca duas casas para a direita, daria um valor aproximado aqui de 166%, o que confere com a afirmação aqui, ó, aproximadamente de 166% o aumento. Beleza? Vamos para a próxima. Essa questão é verdadeira. Próxima questão. No tanque de gasolina de um carro cabe 48 litros de combustível. Observe o marcador. Podemos concluir que antes de abastecer o tanque possuía 12 litros.
Ora, pessoal, se no tanque cheio ele fala cabe 48 litros, então aqui no tanque cheio o tanque cabe 48 litros, e agora antes de abastecer eu tenho 1/4 dessa gasolina, desse combustível, aliás, eu vou pegar então 48 litros, que é o tanque cheio, e vou ver quanto que vai dar a fração de 1/4, né? Então 48 vezes 1/4, 1/4 de 48, né? Você vai ter aqui 48 dividido por 4 dá 12. O que confirma que o tanque, nesse caso, possuía 12 litros aqui, ó. Aqui ele tinha 12 litros, certo? Verdadeira afirmação. Questão 4. Estou planejando uma viagem de automóvel, o consumo do veículo é de 10 km por litro e o preço do combustível é de R$ 4,00. Se a distância que irei percorrer é de 420 km e o pedágio custa R$ 6,10, o valor que gastarei só para ir é de R$ 186,10. Bom, aqui nós temos, ele fala o consumo, que é 10 km por cada litro de combustível, então eu posso ter uma ideia de que 1 litro ele vai andar 10 km, essa é a informação que ele me falou, 10 km por litro. E o preço do combustível é de R$ 4,00. Bom, ele vai andar um total aqui de 420 quilômetros. Então veja, se 10 quilômetros que ele andar, ele gasta, consome 1 litro, quer dizer então que se ele consumir, ou aliás, andar 420 quilômetros, quantos litros ele vai gastar aqui, ó? Então, dentro de uma proporcionalidade, né, pessoal? Se a gente for pensar assim, ó, 2 litros dá 20 quilômetros, né? 3 litros, 30 quilômetros. Nessa proporcionalidade, eu vou concluir que 420 quilômetros ele vai consumir 42 litros de combustível. Ora, mas cada litro do combustível custa R$ 4,00. Então, 42 litros multiplicado por R$ 4,00, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 4, 16. R$ 168,00, tá bom? Mas ainda tem o gasto com pedágio. O pedágio aqui, ó, R$ 168,00 mais R$ 6,10. Fazendo a soma desses dois valores, eu vou ter aqui 8 mais 6, 14, sobe 1, vai dar 7, R$ 174,10. Então, a gente conclui que a afirmação que o gasto é de 186 é falsa, né? Beleza? Questão 5. Antônio gasta do seu salário 1/5 para pagar a mensalidade da sua escola. Então, o Antônio gasta 1/5 da escola. Mais 1/10 para condução. Então, mais 1/10 para condução. E mais 1/2 ou meio para despesas de casa. Então, meio para despesas de casa. A porcentagem que sobra do seu salário é de 20%. Bom, o que você tem que fazer aqui é achar a soma dessas frações para ver quantos por cento você já gastou do seu salário, tá bom? Então, nesse caso aqui, soma de frações, ó, eu acho o mínimo múltiplo comum de 5, 10 e 2, tá? Aí é só você fazer aquela fatoração, né? É um caminho para resolver isso aqui. Ó, eu posso começar por 2, 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. O 5 não é divisível aqui por 2 para dar exato, né? Agora divido por 5, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Concluiu, a multiplicação dessas parcelas aqui, desses fatores, é o MMC, o mínimo múltiplo comum, que é 10. Então, o denominador comum de 5, 10 e 2 é 10. Bom, se o denominador agora passa a ser 10, eu tenho que ver o que eu fiz para transformar esses números em 10. Por exemplo, o número 5, para virar 10, eu multipliquei ele, tive que multiplicar ele por 2. Ó, 5 vezes 2, 10. O numerador eu faço a mesma coisa. 1 vezes 2, 2. Né? Aqui, ó, o 10
para virar 10, eu multipliquei por 1. Então, o 1 também eu vou multiplicar por 1. Então, 1 vezes 1, 1. O 2, para virar o 10, o denominador 10, eu multipliquei ele por 5, né? 2 vezes 5, 10. Então, o numerador também eu multiplico por 5. 1 vezes 5, 5. Então, pessoal, concluindo aqui, 2 mais 1 mais 5 dá 8. 8 sobre 10. Se você pegar o 8 sobre 10, 8 partes de 10. Isso aqui vai dar 0,8, que vai dar 80%. 80% do salário foram gastos. Então, só tem que sobrar 20% aqui, conforme a afirmação, tá bom? Então, 8 décimos é a mesma coisa de 80%. O que sobrou, então, foi 20%. A afirmação verdadeira. Numa balança, como representada abaixo, foram colocados objetos de maneira que a balança ficou em equilíbrio. Se a letra X representa o peso do objeto, conforme a figura, para que o prato da esquerda tenha o mesmo peso do prato da direita, o valor de X deve ser de 200. Será que se X valer 200, os pratos vão estar em equilíbrio? Veja, 200 mais 200 mais 200 dá 600. E se eu pegar aqui 200 somado com esse bloquinho de 600, vai dar 800. Então, a gente percebe que os pesos são diferentes. Um é de 600, o outro é de 800. Obviamente que essa afirmação aqui, colocando x igual a 200, é falsa, né? Seria falsa essa afirmação, ok? Questão 7. A figura abaixo mostra uma balança na qual em cada um dos pratos há valores de pesos conhecidos e valores de pesos desconhecidos, representados por x. A expressão matemática que relaciona os pesos nos pratos da balança é 2x mais 2 maior do que x mais 4. Então, 2x mais 2 maior do que x mais 4. Bom, a gente percebe que essa balança da esquerda é o 2x mais 2, né? 1x mais 1x, 2x mais 2. E ele está mais pesado que esse balanço da direita, que é o x mais 4. X mais 4. Se ele está mais pesado, quer dizer que a massa, né, desses objetos é maior do que essa do lado direito. Então, se ela é maior, porque está mais pesada, o símbolo maior aqui está certo. Essa afirmação, então, 2x mais 2, de fato é maior do que a do prato direito, que é x mais 4, né? Então, essa afirmação é verdadeira. Questão 8. O perímetro de um polígono é obtido através da soma de todas as medidas de seus lados. O perímetro do polígono da figura a seguir é dada pela expressão 4x mais 5. Será que o perímetro desse triângulo é 4x mais 5? É só você, então, somar todos os lados. X somado com x mais 1, somado com x, somado com 2x mais 4. Tá vendo que eu estou somando os três lados? Eu estou somando os três lados. Ok, pessoal? Se eu somar esses três lados, 1x mais 1x mais 2x dá 4x. E os números 1 mais 4 dá 5. Então, o perímetro é 4x mais 5, que corresponde à afirmação verdadeira essa questão. Quero cercar com tela de arame um canteiro que tem as medidas indicadas na figura abaixo. Se cada metro de tela custar R$2, deverei gastar R$36. Bom, mas para eu saber o valor que eu vou pagar, eu tenho que saber quantos metros de tela eu vou gastar. Eu vou gastar, então, 6 metros e 70 centímetros, 3 metros e 80 centímetros, 4 metros e 50 centímetros e 5 metros de tela, aqui no caso. Se eu somar a quantidade de telas, 7 mais 8, 15, 15 mais 5, 20... Desce, sobe o 2, 6 mais 2, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 5, 20. Eu vou gastar 20 metros de tela, só que cada metro de tela ele falou que custa R$2. Então, 20 metros de tela multiplicado por 2 dá R$40.
certinho? E ele está afirmando aqui que vai gastar 36. Essa afirmação é falsa. As variáveis n e p assumem valores conforme mostra o quadro abaixo. A relação entre p e n é dada pela expressão p igual a 2n mais 2. Pessoal, aqui no caso, nós temos que substituir, né? Pegar essa expressão e fazer a substituição para ver se vai dar o valor. Por exemplo, se o n vale 5, substitui o n aqui no lugar de n, você coloca 5. Tá vendo? Ó? 2 vezes 5 não é 10? 10 mais 2, 12. E quanto que apareceu aqui no valor de P? Deu 8. Ora, então não está batendo. De cara a gente já vai marcar a afirmativa falsa, né? Porque não bateu o valor. Questão 11. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete, né? Então aqui eu tenho 3 palitinhos, aqui eu tenho 5 palitinhos, aqui eu tenho 7 palitinhos, e aqui é o número das figuras, figura 1, figura 2, figura 3, e assim vai. Então na figura 1 eu tenho 3 palitinhos, na figura 2 eu tenho 5 palitinhos, na figura 3 eu tenho 7 palitinhos, e assim vai nessa sequência. Nesse padrão. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de palitos em função da ordem n é p igual a 2n mais 1. Gente, faz o teste, né? Se você não lembra como monta essas expressões, faz o teste. Então, por exemplo, o n igual a 1, 2 vezes n igual a 1 aqui, ó, mais 1. O p, então, o número de palitos, vai ser 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 palitos na primeira figura, bateu? Ó, bateu. Vamos ver aqui na segunda. 2 vezes 2 mais 1, né? Porque é a segunda figura, figura 2. No lugar de n, você coloca o número da figura. Olha aqui, 4 mais 1, 5. Bateu também, não bateu? Olha aqui, ó. Certinho. E a última, só para confirmar, 2 vezes n. O n é a terceira figura, mais 1. Então, aqui 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, também bateu. Show de bola, né, pessoal? Então, a afirmação aqui é verdadeira. Tá ok? Vamos adiante. As figuras, questão 12. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. A mesma figura da questão anterior. O número de palitos para formar a figura 20 será 42. Bom, se nós sabemos que a expressão que vale é P igual a 2N mais 1, que essa aqui é a verdadeira, não é? Se eu quero usar a figura 20, pessoal, então no lugar de N, eu vou usar o valor 20, que é a 20ª figura. Então o número de palitos na 20ª figura vai ser 2 vezes 20, 40. 40 mais 1, 41. E aí? Bateu? O que ele falou? 42, ou seja, afirmação falsa. Questão 13. Considere a sequência a seguir. 2, 6, 10, 14, 18, 22 e por aí vai. O número que vem imediatamente depois de n pode ser representado por 4n menos 2, sendo n a posição do termo. Pessoal, aqui ó, a posição é 1, é o número 2. O segundo número, posição do segundo número é o 6. A posição do terceiro número é 10. Então ele quer uma expressão que se bate, né? Então faz o teste de novo, ó. 4 vezes n. Ou seja, vamos pegar aqui o n igual a 1, posição 1, menos 2. Se eu pegar 4 vezes 1, 4. 4 menos 2 é 2. Tá vendo que bateu? Ó? Primeiro número é um 2. Agora vamos pegar o segundo número. No lugar de n, eu vou pôr a posição 2. 4 vezes 2, 8. 8 menos 2, 6. Tá vendo? Bateu também. Então, você está percebendo que essa expressão 4n menos 2, ela vai bater em todos os valores. Então, essa afirmação de que a expressão 4n menos 2 que representa aqui, essa sequência, é verdadeira, né? Tá bom? Vamos para 14.
A tabela abaixo mostra o número de dias N em que uma quantidade fixa de leite é consumida pelo número N de pessoas. Então, N é a quantidade de leite e N minúsculo é número de pessoas. Então, tem uma significação aqui. A sentença algébrica que expressa de forma correta a relação entre N maiúsculo e N minúsculo é N igual a 7 vezes N. Pessoal, nada melhor do que fazer o teste como eu já pedi para vocês, né? Então, o N maiúsculo é 7 vezes o N minúsculo. Vamos pegar aqui, o número de pessoas é o N minúsculo, ó. O número de pessoas é o N minúsculo. Então, 7 vezes 4, tabuadinha na mente, 28, tá vendo? Bateu ou não bateu aqui com o número de dias? Eu só equivoquei aqui que o N maiúsculo não é quantidade de leite, né? É o número de dias. Número de dias. Vamos ver outro teste aqui, outro valor. N é igual a 7 vezes N. Então, 7 vezes... O número de pessoas é 7 aqui, ó, tá vendo? Então, 7 vezes 7 vai dar 49. E mais um aqui para finalizar. Vamos pegar aqui o N minúsculo como sendo 10. Vai ficar 7 vezes 10, dá 70. Então, bateu também, tá vendo? Ou seja, essa expressão é verdadeira. Ela corresponde à sequência de números lá. Questão 15 e última. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 a bandeirada, que é o valor fixo. Pessoal, o valor fixo é aquele valor que a pessoa vai receber, independentemente de qualquer coisa. Então, esse valor R$ 3,50 ela vai receber. Mais 70 centavos por quilômetro rodado, que é um valor que varia. Por quilômetro, né? Porque ele está falando aqui, ó, por quilômetro. Então, se ele andar 1 quilômetro, 70 centavos. Se andar 2 quilômetros, é 1,40 e assim vai. O valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros será 16,10. Ora, eu tenho que saber, então, quanto que eu vou pagar. Esses 70 centavos por quilômetro, eu vou multiplicar por 18. 18 quilômetros. Então, 70 centavos vezes 18, vamos ver quanto que vai dar isso. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7 com mais 5, 12. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0. Fazendo a soma das parcelas, vai dar R$ 12,60. Aí eu somo com a bandeirada, que é o valor fixo, né? Que eu não posso deixar de fora. 6 mais 5 dá 11, sobe 1. 3 mais 3 dá 6, ou seja, R$ 16,10. A afirmação é verdadeira. Pessoal, obrigado pela atenção. Coloquem toda a correção aí direitinho, bem organizadinho e enviem na plataforma. Valeu, até a próxima.